O milionário amarrado surpreende ao ser encontrado por Neide e Jô no Mercadão. Meu Deus do céu! Madureira, Rio de Janeiro. Quem diria que o porão do velho Mercadão, aquele lugar que virou lenda depois que fechou, ia ser palco de uma bizarrice dessas? Ricardo Albuquerque, o rei do beat, o cara que cuspia tecnologia e cagava dinheiro, achado amarrado que nem um boi no matadouro. E quem encontrou essa figura? Ninguém menos que Neide e Jô, duas guerreiras da reciclagem, catadoras de latinhas que conhecem cada canto da Zona Norte como a palma da mão. Jô, a mais nova, um furacão de alegria, insistiu em checar um barulho esquisito que vinha do subsolo. Neide, com a malandragem de quem já viu de tudo, tentou dissuadir a irmã. Larga de ser curiosa, Jô. Isso aí é coisa ruim. Vamos vazar. Mas a Jô, teimosa que só, desceu as escadas rangendo. Aí, o choque. No meio da escuridão lá estava ele, Ricardo Albuquerque, o magnata da internet, implorando com os olhos. As meninas se assustaram, claro, mas Jô, com coração maior que o Cristo Redentor, não pensou duas vezes. Neide, a gente não pode deixar ele aqui. Socorro! Com as mãos tremendo, Jô foi desatando os nós, enquanto Ricardo tentava falar, só saindo uns grunhidos abafados. Quando finalmente se livrou da mordaça, tossiu até a voz sair rouca. Meu irmão, Renato, tentava explicar que tinha caído numa armadilha, uma traição familiar daquelas de novela das 9. O Renatinho, invejoso, ambicioso, arquitetou tudo. De repente um estrondo lá em cima. Passos pesados, chegando perto. Neide, que não é boba nem nada, sibilou. Esconde ele, rápido. Acho que são os capangas do Renatinho. Ricardo, tonto, foi jogado num canto escuro, enquanto Neide e Jô se preparavam para o que viesse. Iam defender aquele ricaço desesperado com unhas e dentes. A vida delas nunca mais seria a mesma. Só que, surpresa! Em vez dos brutamontes, quem apareceu na porta do porão foi Dona Zilda, e uma senhora fofa, toda preocupada, com uma cesta de bolo de fubá na mão. Meninas, vocês viram o Renatinho por aí? Ele me disse que vinha ver como estava o Mercadão. Peraí, como assim? O Renatinho não era o irmão malvado, e sim o cachorrinho poodle da Dona Zilda? Que reviravolta! Quem sequestrou Ricardo, então? Seria um acerto de contas de algum negócio sujo do passado? Ou o destino estaria dando uma chance para o milionário se redimir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Peraí, como assim? O Renatinho não era o irmão malvado, e sim o cachorrinho poodle da Dona Zilda? Que reviravolta! Quem sequestrou Ricardo, então? Seria um acerto de contas de algum negócio sujo do passado? Ou o destino estaria dando uma chance para o milionário se redimir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir, Dona Zilda. Com aquela carinha de quem acabou de sair do salão, nem ligou para a confusão. Continuou procurando o Renatinho, como se um milionário amarrado fosse a coisa mais normal do mundo. Neide e Jô se entreolharam sem entender nada. Dona Zilda, mas o que o seu Renatinho estava fazendo aqui? Perguntou Jô, tentando não parecer muito desesperada. Ah, ele adora explorar. É um safadinho, sabe? Saiu correndo atrás de um pombo e sumiu. Mas ele sempre volta para casa, faminto por um pedacinho do meu bolo de fubá. Respondeu Dona Zilda, com um sorriso doce. De repente, Ricardo Albuquerque, ainda meio grogue, se levantou com dificuldade. Apoiou-se na parede mofada e encarou Dona Zilda. Dona Zilda, a senhora conhece o Renato Albuquerque? A voz dele saiu fraca, quase um sussurro. Dona Zilda franziu a testa. Renato Albuquerque? Ué, conheço sim. É meu filho. Mas ele mora em São Paulo. Trabalha com, sei lá, essas coisas de computador. Por que a pergunta? O silêncio caiu pesado no porão. Neide e Jô trocaram olhares ainda mais confusos. Como assim, filho? Renato Albuquerque, o irmão malvado, o cara que tinha mandado sequestrar o próprio irmão, era filho da Dona Zilda, a velhinha do bolo de fubá? A ficha começou a cair, lentamente, dolorosamente. De repente, Ricardo teve um acesso de tosse. Cuspiu sangue, muito sangue. Jô se assustou e tentou ampará-lo, mas Ricardo a afastou com um gesto fraco. Não toquem em mim. Ele respirou fundo, com dificuldade. Eu preciso contar a verdade. Foi então que Ricardo Albuquerque, o rei do beat, o magnata da internet, revelou o segredo que mudaria tudo. A verdade que ele guardava às 7 chaves, o pecado que o consumia por dentro. Renato não é meu irmão. Ele fez uma pausa como se juntasse forças para o que viria a seguir. Ele é meu filho. O choque foi geral. Neide e Jô arregalaram os olhos, boquiabertas. Dona Zilda deixou a cesta de bolo cair no chão, atônita. Meu neto? Gaguejou Dona Zilda, as mãos tremendo. Ricardo continuou, a voz cada vez mais fraca. Eu era muito jovem. Não podia assumir. Combinei com a mãe dele. Ele nunca soube. Eu sempre ajudei de longe. Mas ele descobriu. Ele queria mais. Muito mais. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Renato, o filho renegado, a ambição desmedida, a inveja do pai famoso e rico. Tudo fazia sentido agora. Mas a revelação não parou por aí. Ele me drogou, me torturou, queria a senha das minhas contas, mas eu não dei. Ricardo tossiu novamente, com mais força. O sangue escorria pelos cantos da boca. Ele me disse que ia me matar, e depois ia incriminar você, Neide. Neide deu um passo para trás, assustada. Eu? Por quê? Ricardo sorriu, um sorriso fraco e amargo. Porque você é minha filha, Neide. O mundo girou. As paredes do porão pareceram se fechar sobre Neide. Ela, uma catadora de latinhas, filha de um milionário, e irmã do cara que tentou matá-lo, a vida dela tinha virado uma novela mexicana da pior espécie. Antes que Neide pudesse processar a informação, um barulho estrondoso ecoou pelo mercadão. A porta do porão explodiu, estilhaçando-se em 1000 pedaços, e lá estava ele, Renato Albuquerque, com uma arma na mão e um olhar de puro ódio no rosto. Que bonitinho, um reencontro familiar. Ele debochou, a voz carregada de sarcasmo. Mas a festa acabou. É hora de dar um fim nessa palhaçada. Renato apontou a arma para Ricardo. Mas antes que pudesse apertar o gatilho, Dona Zilda se jogou na frente do filho, protegendo Ricardo
com o próprio corpo. Não, Renato, não faça isso. Ele é seu pai? Renato hesitou por um instante. Um lampejo de dúvida passou pelo seu olhar, mas a ambição falou mais alto. Sai da frente, mãe. Eu não tenho pai, eu só tenho um obstáculo. E então, Renato Albuquerque apertou o gatilho. Mas o tiro não acertou Ricardo, nem Dona Zilda. O tiro acertou Jô, que num ato de puro instinto se jogou na frente da irmã, protegendo Neide da bala assassina. Jô caiu no chão, os olhos arregalados, um filete de sangue escorrendo pelo canto da boca. O porão mergulhou no silêncio. Um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços de Neide e pelos gritos desesperados de Dona Zilda. Renato, paralisado, encarava o corpo de Jô, sem acreditar no que tinha feito. E agora? O que ia acontecer? A tragédia estava apenas começando. O porão mergulhou no silêncio. Um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços de Neide e pelos gritos desesperados de Dona Zilda. Renato, paralisado, encarava o corpo de Jô, sem acreditar no que tinha feito. E agora? O que ia acontecer? A tragédia estava apenas começando. Neide gritava, um berro que vinha de dentro da alma, agarrada ao corpo da irmã. Sangue por todo lado, a blusa de Jô encharcada. Dona Zilda, no chão, balançava Jô, chamando pelo nome, como se pudesse acordá-la de um pesadelo. Renato, a arma caída da mão, parecia uma estátua de sal. Ricardo, fraco, tossindo, tentava se levantar, mas as pernas não obedeciam. A cena era um inferno. De repente, Jô gemeu. Um gemido baixinho, quase imperceptível, mas que fez Neide pular. Jô, Jô, fala comigo! Aguenta firme, irmã! A gente vai te levar pro hospital. Você vai ficar bem. Jô abriu os olhos lentamente, um sorriso fraco no rosto. Neide, não chora, tá tudo bem. A voz dela era um fio. E então aconteceu. Jô se sentou, rápido, como se tivesse levado um choque. Olhou em volta, confusa, para Neide, para Dona Zilda, para Renato, para Ricardo. Que lugar é esse? Perguntou Jô, com uma voz completamente diferente. Uma voz grossa, rouca, que não era dela. Neide arregalou os olhos. Jô, é você, Jô? Que tá acontecendo? Jô olhou para as próprias mãos, com nojo. Apertou a blusa ensanguentada. Que roupa é essa? Que sangue é esse? De repente, Jô olhou para Ricardo. Um olhar frio, calculista. Ricardo Albuquerque. Finalmente te encontrei. Ricardo tossiu, assustado. Quem? Quem é você? O que você quer? Jô se levantou, ignorando a dor. Caminhou até Ricardo com passos lentos e ameaçadores. Eu sou a sua pior lembrança, Ricardo. Eu sou a conta que você nunca pagou. Neide tentou impedir Jô, mas uma força invisível a empurrou para trás. Dona Zilda gritava, histérica. Renato, ainda paralisado, observava a cena com horror. Jô se aproximou de Ricardo, o rosto colado ao dele. Lembra da boate, Ricardo? Lembra daquela noite em Copacabana? Lembra da garota que você deixou jogada na sarjeta? Ricardo arregalou os olhos, o rosto pálido. Não, não pode ser. Jô sorriu, um sorriso maligno. Pode sim, Ricardo. Eu sou a filha daquela garota. E eu voltei para me vingar. E então Jô pegou a arma, que Renato tinha deixado cair, e apontou para Ricardo. Eu esperei anos por esse momento. Vi você enriquecer, vi você se tornar famoso. Mas eu nunca esqueci o que você fez com a minha mãe. E agora você vai pagar. Neide gritava.
implorando para Jô não fazer aquilo. Dona Zilda desmaiou. Renato, finalmente, acordou do transe e tentou impedir Jô, mas era tarde demais. Jô apertou o gatilho. Só que a arma não disparou. Jô olhou para a arma, confusa. Apertou o gatilho de novo. Nada. De repente, Jô caiu no chão, convulsionando. Espuma saía da sua boca. Os olhos reviraram. E então, Jô parou de se mexer. O silêncio voltou a reinar no porão. Um silêncio ainda mais pesado, ainda mais assustador. Neide correu para Jô, desesperada. Jô, acorda! Fala comigo, irmã! Por favor, não me deixa! Mas Jô não respondia. E então Neide percebeu. Jô estava morta, de novo. Só que dessa vez era diferente, porque no lugar de Jô estava outra pessoa, uma mulher desconhecida, deitada no chão com os olhos abertos e um sorriso no rosto. Quem era aquela mulher? O que tinha acontecido com Jô? E o que tudo aquilo significava? Neide correu para Jô desesperada. Jô, acorda! Fala comigo, irmã! Por favor, não me deixa! Mas Jô não respondia. E então Neide percebeu. Jô estava morta, de novo. Só que dessa vez era diferente, porque no lugar de Jô estava outra pessoa, uma mulher, desconhecida, deitada no chão, com os olhos abertos e um sorriso no rosto. Quem era aquela mulher? O que tinha acontecido com Jô? E o que tudo aquilo significava? Neide gritou, um grito cortante que ecoou pelas paredes do mercadão abandonado. Largou o corpo da mulher como se tivesse queimado a mão. Olhou em volta, procurando uma explicação, qualquer coisa que fizesse sentido. Dona Zilda continuava desmaiada. Renato parecia ter virado pedra. E Ricardo tossia, fraco, mas com um brilho estranho nos olhos. Quem é essa mulher? Neide perguntou, a voz tremendo. Onde está minha irmã? Ricardo sorriu, um sorriso macabro. Ah, Neide, você ainda não entendeu? Jô nunca existiu. Neide cambaleou. Como assim? Nunca existiu. Ela cresceu com Jô. Compartilhou sonhos, risadas, dificuldades. Como podia não existir? Você está louco? Neide gritou. Eu sei quem é a minha irmã. Nós somos órfãs, não é? Criadas juntas num orfanato caindo aos pedaços. Uma história triste e perfeita para te manipular. Ricardo tossiu de novo, cuspindo sangue. A verdade, minha querida, é que você sempre esteve sozinha. Eu te observei de longe, por anos. Precisava de alguém maleável. Alguém que pudesse me ajudar. A ficha começou a cair, lentamente, dolorosamente. As lembranças, antes tão vívidas, agora pareciam turvas, confusas. Pequenos detalhes que não se encaixavam, lacunas na história. Será que era possível? Teria vivido uma mentira a vida toda? De repente, a mulher no chão abriu os olhos. Sentou-se, espreguiçando-se, como se tivesse acabado de acordar. Sorriu para Ricardo. O plano tá indo bem, papai? Perguntou a mulher, com uma voz suave e melodiosa. Neide sentiu o chão sumir sob seus pés. Papai, ela é sua filha também? Ricardo gargalhou. Não, Neide. Ela é minha esposa. E você, minha querida? Você é apenas uma peça no nosso jogo. Uma peça que já não nos serve mais. A mulher se levantou e caminhou até Neide, com um olhar frio e calculista. Pegou uma faca que estava escondida na bota e a apontou para o rosto de Neide. Desculpa, querida, mas você sabe demais. E o papai não gosta de gente que sabe demais. Neide tentou correr, mas as pernas não respondiam. Estava paralisada. Pelo medo, pela traição,
pela dor. Sua vida, tudo o que ela acreditava ser, havia se desfeito em pó. De repente, um estrondo. A porta do porão se abriu e uma figura surgiu na escuridão. Era um homem alto, forte, com um olhar furioso. Ele segurava uma arma na mão. "Solta ela!" gritou o homem, com uma voz que Neide reconheceu. Era Renato. Mas não era o Renato frio e calculista que tinha tentado matar Ricardo. Era outro Renato. Um Renato desesperado, arrependido, furioso. "E eu sei de tudo!" gritou Renato. "Sei que você está por trás disso tudo, Ricardo. Sei que você manipulou a minha mãe. Sei que você enganou a Neide. Mas acabou. Eu não vou deixar você machucar mais." "Ninguém." Ricardo sorriu. "Ah, Renatinho, sempre tão impulsivo. Não aprendeu a lição?" E então, Ricardo fez um gesto com a mão. E de repente, dezenas de homens armados surgiram de todos os cantos do mercadão. Renato estava cercado, mas ele não se importava. Ele só tinha olhos para Neide. "Eu vou te tirar daqui!" gritou Renato. "Eu prometo!" E então Renato começou a atirar. O porão se transformou num inferno. Tiros, gritos, sangue. Neide estava no meio do fogo cruzado, sem ter para onde correr. De repente, um tiro acertou Renato. Ele cambaleou, mas continuou atirando. Outro tiro, e mais outro. Renato caiu no chão, ensanguentado. Mas antes de morrer, ele fez uma última coisa. Com um último suspiro, Renato gritou: "Neide, corre! Corre e nunca mais olhe para trás! A verdade está!" E então Renato morreu. Neide não esperou mais. Pegou a faca que a mulher tinha derrubado e correu. Correu o mais rápido que podia, sem saber para onde estava indo. Só sabia que precisava fugir. Precisava descobrir a verdade. E precisava se vingar. Mas qual era a verdade? O que Renato queria dizer? E quem era Neide, afinal? As respostas estavam em algum lugar. E ela ia encontrá-las, custe o que custasse. Neide correu, o coração na boca. O mercadão era um labirinto de corredores escuros, caixas empilhadas, o cheiro rançoso de coisa velha. A cada passo, o eco dos tiros a assombrava, a imagem de Renato caindo. As últimas palavras. A verdade está. Onde? Ela tropeçou, ralou o joelho, mas levantou na hora. Não podia parar. Não podia pensar. Precisava sair dali. De repente, viu uma luz. A porta dos fundos, entreaberta. Correu até lá, sentindo o ar fresco da noite invadir os pulmões. Estava na rua. Madureira. A feira já quase desmontada. Umas barraquinhas ainda resistindo. O pessoal varrendo, recolhendo as sobras. Neide se sentiu perdida. Para onde ir? A quem pedir ajuda? A polícia? Duvidava que acreditassem nela. Um milionário, um sequestro, um assassinato. Parecia roteiro de filme. Caminhou sem rumo, as pernas bambas. Precisava de um lugar seguro. Um amigo. Alguém que confiasse nela. Lembrou de Zeca. O Zeca do bar da esquina. Um cara simples. Trabalhador. Que sempre deu umas moral para ela e para Jô. Talvez ele pudesse ajudar. Chegou no bar, cambaleando. A luz fraca, o cheiro de fritura, a música baixa no rádio. Parecia um oásis. Zeca estava atrás do balcão, limpando uns copos. Quando viu Neide, arregalou os olhos. "Neide, menina, que aconteceu? Você tá toda machucada, suja. Parece que viu o capeta." Neide desabou em lágrimas. Contou tudo, atropelando as palavras, a voz embargada, do mercadão, do Ricardo, do Renato, da mulher misteriosa, da traição, da Jô, que talvez nunca tenha existido.
Zeca ouviu tudo em silêncio, o rosto cada vez mais sério. No final, pegou um copo, encheu de cachaça e empurrou para Neide. Bebe isso, precisa se acalmar. Neide tomou um gole, sentindo o álcool queimar a garganta. Aos poucos, foi se recompondo. Zeca, eu não sei o que fazer. Não sei em quem confiar. Preciso descobrir a verdade. Zeca suspirou. A verdade, Neide. Às vezes é melhor não saber. Não, Zeca. Eu preciso saber. O Renato morreu por isso. Ele disse que a verdade estava... Neide parou, tentando lembrar as últimas palavras de Renato. A verdade está... De repente, Zeca a interrompeu. A verdade está comigo. Neide arregalou os olhos. Com você? Como assim? Zeca respirou fundo. Senta aí. Preciso te contar uma história. Uma história que você nunca imaginaria. Zeca se sentou do outro lado do balcão, encarando Neide nos olhos. Neide, você se lembra do orfanato? Onde você e a Jo cresceram? Claro que lembro. Era um lugar horrível. A gente passava fome, frio. A freira era uma bruxa. Zeca sentiu. Pois é, aquele orfanato era especial. Não era um orfanato qualquer. Especial? Como assim? Zeca hesitou por um instante. Na verdade, Neide, aquele orfanato era um laboratório. Neide franziu a testa. Um laboratório? Que tipo de laboratório? Zeca engoliu em seco. Um laboratório de experimentos genéticos. Neide sentiu um calafrio percorrer o corpo. Experimentos? Que tipo de experimentos? Zeca se aproximou mais, falando em voz baixa. Neide, você e a Jo, vocês não foram abandonadas. Vocês foram criadas. Neide sentiu o mundo girar. Criadas? Ela e Jo? Como assim? Criadas? Por quem? Pra quê? Zeca respirou. Fundo. Vocês foram criadas por Ricardo Albuquerque. Neide arregalou os olhos. Ricardo? Mas por quê? Zeca fez uma pausa dramática. Neide, Ricardo Albuquerque era um cientista louco. Ele queria criar a mulher perfeita. Neide sentiu um nó na garganta. A mulher perfeita? Era isso? E Jo eram cobaias de um experimento maluco? E qual era o plano dele? O que ele queria com a gente? Zeca abaixou a cabeça. Ele queria controlar o mundo. Neide ficou sem ar. Controlar o mundo? Ricardo? Era tudo tão absurdo, tão surreal, parecia um pesadelo. E a Jo? Ela sabia disso? Zeca negou com a cabeça. Não, a Jo era um protótipo, um experimento que não deu certo. Ela tinha falhas. Mas você era perfeita. Neide sentiu um misto de horror e confusão. Ela era perfeita? Pra quê? Pra quem? E por que ele me sequestrou? Por que ele tentou me matar? Zeca suspirou. Porque você descobriu a verdade, ou estava perto de descobrir. E ele não podia deixar isso acontecer. Neide estava em choque. A vida dela era uma mentira, uma farsa. Ela não era quem pensava ser. Mas quem sou eu, então? Quem eu realmente sou? Zeca pegou um envelope embaixo do balcão. Entregou para Neide. A verdade está aqui dentro. Tudo o que você precisa saber. Mas, cuidado, a verdade pode ser mais perigosa do que você imagina. Neide pegou o envelope, as mãos tremendo. Abriu com cuidado. Dentro havia uma foto. Uma foto de Neide, ainda bebê, nos braços de uma mulher. Uma mulher linda, com um olhar triste. E atrás da foto, uma frase escrita à mão. Encontre a chave. Ela está em Gênova. Gênova? O que isso significava? Que chave? De repente a porta do bar se abriu. E lá estavam eles, os homens de Ricardo. Pegamos você, Neide, disse o líder, com um sorriso cruel. O jogo acabou. Neide olhou para Zeca, desesperada. Ele apenas abaixou a cabeça,
com um olhar de culpa. Desculpa, Neide, murmurou Zeca. Eu não tive escolha. Neide sentiu o chão sumir sob seus pés. Zeca estava do lado deles? Ele a havia traído? E então, Neide percebeu a reviravolta chocante. Zeca era Ricardo Albuquerque. O Ricardo que ela conhecia, o milionário, o cientista louco, era apenas uma fachada. Zeca era o verdadeiro Ricardo, o mentor, o criador, o controlador. Neide tentou correr, mas era tarde demais. Os homens a agarraram, a imobilizaram. Levem-na, ordenou Zeca, com uma voz fria e calculista. Ela será recondicionada. Enquanto era arrastada para fora do bar, Neide gritou com todas as forças: Gênova! A chave está em Gênova! Mas sua voz se perdeu na noite. A história de Neide estava apenas começando, e o mundo, como ela o conhecia, nunca mais seria o mesmo. Enquanto era arrastada para fora do bar, Neide gritou com todas as forças: Gênova! A chave está em Gênova! Mas sua voz se perdeu na noite. Os capangas me jogaram dentro de um carro preto, cheirando a mofo e cigarro. Um deles me amordaçou com um pano sujo, enquanto o outro dirigia feito um louco pelas ruas desertas de Madureira. Para onde estavam me levando? O que iam fazer comigo? O medo me paralisava. A traição do Zeca, quer dizer, do Ricardo, doeu mais que um soco na boca. Pude ser tão burra, tão ingênua. Confiei nele, abri meu coração, e ele me usou, me manipulou, me transformou numa marionete. O carro parou bruscamente. Me puxaram para fora, me arrastando por um beco escuro. Aquele lugar fedia a lixo e urina. Senti um calafrio na espinha. Era ali que iam me matar? Me jogaram no chão, de frente para uma porta enferrujada. Um dos caras tirou a mordaça, mas antes que eu pudesse gritar, me deu um tapa na cara. Quieta, vadia. Se gritar, vai ser pior para você. Abriram a porta e me empurraram para dentro. Caí de cara no chão, sentindo o gosto de sangue na boca. Levantei a cabeça e vi onde estava. Um galpão abandonado. Velho, sujo, cheio de caixas e entulho. Uma luz fraca vinha de uma lâmpada pendurada no teto, iluminando um canto do lugar. E nesse canto ele estava, Ricardo, sentado numa cadeira, com um sorriso debochado no rosto. Parecia um rei no seu trono. Bem-vinda, Neide, ele disse, com uma voz calma e fria. Espero que a viagem tenha sido agradável. Eu o encarei com ódio nos olhos. Seu monstro, o que você quer comigo? Por que você fez tudo isso? Ele riu. Você não entende, Neide. Eu fiz tudo isso por você. Para você ser a mulher que você sempre foi destinada a ser. Eu não quero ser nada que você queira. Eu quero ser livre. Quero saber quem eu sou de verdade. Ele suspirou, como se estivesse decepcionado. Você nunca vai entender. Você é minha criação, minha obra-prima. E eu não vou deixar você estragar tudo. Ele fez um sinal com a mão e os capangas me agarraram pelos braços. Me levaram até uma mesa de metal, cheia de seringas, tubos e outros instrumentos estranhos. O que você vai fazer comigo? Perguntei com a voz tremendo. Vou te recondicionar, ele respondeu com um sorriso sádico. Vou apagar as memórias ruins, implantar novas. Você vai esquecer tudo o que aconteceu e vai se tornar a Neide perfeita. A Neide que eu sempre quis. Um dos capangas pegou uma seringa e se aproximou de mim. Eu fechei os olhos, esperando a agulha entrar na minha pele. Mas, de repente, um grito ecoou pelo galpão. Um grito agudo, desesperado, que eu conhecia muito bem. Pai, para com isso, deixa ela em paz. Eu abri os olhos e vi quem estava gritando.
Era Jo, viva, de pé na porta do galpão, com uma arma na mão. Eu não podia acreditar. A Jo estava viva? Como? Eu a vi morrer. Eu senti o sangue dela nas minhas mãos. Ricardo arregalou os olhos surpreso. Jo? Mas como você? Jo apontou a arma para ele com raiva no olhar. Não importa como eu voltei. O que importa é que eu vou te impedir de machucar a Neide. Ricardo riu. Você acha mesmo que pode me deter? Você é apenas um protótipo, uma cópia imperfeita. Não tem poder para me enfrentar. Jo apertou o gatilho. A arma disparou, mas a bala não acertou Ricardo. Acertou em mim. Senti uma dor lancinante no peito. O sangue jorrou da ferida, manchando minha roupa. Caí no chão, sem ar. Jo correu até mim, desesperada. Neide, não! Eu não queria fazer isso. Me perdoa. Eu tentei falar, mas não consegui. A dor era insuportável. Ricardo se levantou da cadeira, com um sorriso vitorioso no rosto. Que irônico. A cópia imperfeita salvando a original. Mas não se preocupem, minhas queridas. Em breve vocês duas estarão juntas, no inferno. E então ele revelou a verdade. A verdade que mudaria tudo. Jo não é sua irmã, Neide. Jo é sua mãe. O mundo girou. As palavras de Ricardo ecoaram na minha cabeça. Mãe, Jo era minha mãe? Como isso era possível? Eu olhei para Jo, buscando uma explicação. Ela estava chorando, com o rosto coberto de sangue. É verdade, Neide. Ela disse, com a voz embargada. Eu sou sua mãe. Eu te abandonei quando você era bebê. Eu não tive escolha, mas eu nunca te esqueci. E agora eu vou te proteger, mesmo que isso me custe a vida. Naquele momento tudo fez sentido. O olhar protetor da Jo, o carinho, o amor, era tudo maternal. Mas como? Por quê? De repente, o galpão inteiro começou a tremer. O teto desabou e tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitada numa cama de hospital. O corpo doía, a cabeça latejava. Abri os olhos e vi a Jo sentada ao meu lado, com um sorriso no rosto. Que bom que você acordou, ela disse com a voz suave. Eu estava tão preocupada. Jo, mãe, eu murmurei confusa. O que aconteceu? Onde? Estamos no hospital. Você levou um tiro, mas está fora de perigo. Eu te salvei. Ela respondeu com orgulho. E o Ricardo? O que aconteceu com ele? Jo suspirou. Ele está morto. O galpão desabou em cima dele. Foi um acidente. Um acidente? Eu não acreditava em acidentes. Ricardo era esperto demais para morrer assim. Jo, tem algo que você não está me contando. Jo abaixou a cabeça, hesitante. Tem sim, Neide. Tem muita coisa que você não sabe. Mas agora não é a hora de falar sobre isso. Você precisa descansar. Eu a agarrei pelo braço, com força. Não, Jo, eu preciso saber a verdade. Quem somos nós? Por que Ricardo fez tudo isso? E o que significa Gênova? Jo me encarou com um olhar triste. Gênova é onde tudo começou. E então ela revelou o segredo mais chocante de todos. Neide, você não é humana. O choque me paralisou. Não humana? O que ela queria dizer com isso? Eu não estava entendendo. Como assim não sou humana? Jo respirou fundo antes de continuar. Você e eu somos criações de um projeto secreto. Um projeto que envolve viagens no tempo e manipulação genética. Ricardo não era só um cientista. Ele era um viajante no tempo. E nós somos a chave para algo muito maior, Neide. Algo que pode mudar o futuro da humanidade. E Gênova é o portal. Neide, você não é humana. Não humana, aquilo não fazia sentido. Eu me sentia tonta, a cabeça girando. Jo era minha mãe, Ricardo meu criador.
E eu não era humana? Que pesadelo era aquele? Como assim, Jô? Explica isso direito. O que você quer dizer com não humana? Jô apertou minha mão, os olhos marejados. É complicado, Neide. Muito complicado. Mas a verdade é que Ricardo era obcecado por viagens no tempo. Ele acreditava que podia moldar o futuro, criar uma raça superior. E eu e você entramos nessa história como? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Nós somos o resultado de experimentos genéticos. Ricardo usou tecnologia do futuro para criar a gente, Neide. Ele queria a combinação perfeita de força, inteligência e adaptabilidade. Nós somos capazes de coisas que humanos normais não conseguem. Ela fez uma pausa, como se estivesse juntando coragem. E Gênova. Gênova é a chave para tudo isso. Lá existe um portal que liga o passado, o presente e o futuro. Ricardo queria usar esse portal para dominar o tempo, para controlar a história. Eu não conseguia acreditar. Era muita informação para processar de uma vez. Viagens no tempo, manipulação genética, dominação mundial. Parecia um filme de ficção científica barato. Mas por que ele me sequestrou, Jô? Se eu sou tão importante, por que ele tentou me matar? Porque você estava perto de descobrir a verdade. E Ricardo não podia deixar isso acontecer. Ele achava que você era uma ameaça ao plano dele. De repente, a porta do quarto se abriu. E quem entrou não era ninguém menos que Renato. Sim, o mesmo Renato que tinha morrido no Mercadão. Eu dei um pulo na cama, incrédula. Renato, mas você estava morto. Eu vi você morrer. Renato me olhou com um sorriso triste. Eu sei, Neide, mas as coisas não são bem como parecem. Ele se aproximou da cama e pegou minha mão. Eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa que vai mudar tudo o que você pensa sobre mim. Ele respirou fundo e começou a falar. Eu nunca quis te machucar, Neide. Eu nunca quis fazer mal a ninguém. Mas eu estava sendo manipulado pelo Ricardo. Ele me usou para conseguir o que queria. Usado? Como assim? Renato suspirou. A verdade é que Ricardo não era meu pai. Ele era meu controlador. Desde que eu era criança, ele me treinou para ser um agente dele. Me ensinou a lutar, a mentir, a matar. Ele me disse que eu era especial, que eu tinha um propósito maior. Mas eu descobri que tudo era uma mentira. Ele fez uma pausa, com os olhos cheios de lágrimas. Eu descobri que Ricardo estava usando você e a Jô para fins escusos, que ele queria dominar o mundo, e eu não podia deixar isso acontecer. Por isso eu me voltei contra ele. Por isso eu tentei te proteger. Mas você tentou me matar, eu gritei, revoltada. Você me drogou, me torturou. Eu sei, Neide, eu sei. E me arrependo de cada segundo. Mas eu não tinha escolha. Ricardo me ameaçou. Ele disse que ia matar minha mãe se eu não fizesse o que ele mandava. Minha cabeça estava explodindo. Tantas revelações, tantas mentiras. Eu não sabia mais em quem acreditar. E como você está vivo, Renato? Como você escapou do desabamento? Perguntei desconfiada. Renato sorriu. Isso é uma longa história. Mas o importante é que eu estou aqui agora para te ajudar a descobrir a verdade, para te proteger do Ricardo, ou de quem quer que esteja no lugar dele agora. De repente, as luzes do hospital se apagaram. Tudo ficou escuro. Um silêncio sepulcral invadiu o quarto. Jô se levantou da cadeira, assustada. O que está acontecendo? Antes que Renato pudesse responder, a porta do quarto se abriu novamente, e quem entrou não foi nenhum médico, nem enfermeira. Foi uma figura vestida de preto, com o rosto coberto por uma máscara. Ele segurava uma arma na mão. Acabou, Neide, disse a figura.
com uma voz rouca e ameaçadora. Chegou a hora de você cumprir seu destino. E então, a figura tirou a máscara, e o rosto que se revelou era o mais chocante, o mais inacreditável de todos. Era o meu. Eu estava olhando para mim mesma, mas não era eu. Era uma versão minha, distorcida, maligna, com um sorriso cruel nos lábios. Surpresa, Neide, disse a minha cópia. Eu sou você, do futuro. E antes que eu pudesse sequer respirar, ela apontou a arma para Jo e atirou. A Jo caiu. No chão, um buraco vermelho se abrindo no peito. Os olhos arregalados, a boca entreaberta, como se ainda quisesse dizer alguma coisa. Eu não podia acreditar. A minha mãe, morta de novo, na minha frente. A eu do futuro sorria. Um sorriso frio, cruel, que me dava calafrios. Surpresa, Neide. Ela repetiu, com a voz carregada de deboche. Eu sou você, do futuro. E vim corrigir alguns erros. O Renato, do meu lado, rosnou. Sua aberração, que você fez? A eu do futuro ignorou ele. Continuou me encarando, como se eu fosse um bicho estranho no zoológico. Você não entende, Neide. Eu estou fazendo um favor para você, para nós duas. A Jo sempre foi um problema, uma pedra no nosso caminho. Problema? Ela era minha mãe, gritei com a voz embargada. Você é um monstro, não é eu. Nunca vai ser. Ela riu, uma risada alta, estridente, que ecoava no quarto. Engano seu, Neide. Eu sou você, a sua versão verdadeira. A versão que sabe o que precisa ser feito para salvar o mundo. Ela apontou a arma para mim de novo, o cano gelado brilhando na escuridão. Chegou a sua hora, Neide, de se juntar a mim, ou de morrer. O Renato se jogou na frente, me protegendo. Não vou deixar você encostar um dedo nela. Eu, do futuro, revirou os olhos. Que patético, Renato. Sempre tão protetor. Tão inútil. Ela apertou o gatilho. Mas, de repente, a Jo se mexeu. Sim, a Jo, a morta. Ela abriu os olhos, se levantou do chão como se nada tivesse acontecido. Chega disso, ela disse, com uma voz que não era dela. Uma voz grossa, poderosa, que fazia o chão tremer. A eu do futuro arregalou os olhos. Impossível! Você estava morta! A Jo sorriu. Um sorriso enigmático, que me dava arrepios. Você acha que pode me matar, Neide? Você acha que me conhece? Você não faz ideia do que eu sou capaz. Ela estendeu a mão, e de repente, uma energia surgiu do nada. Uma energia azul, brilhante, que envolvia o corpo dela. A eu do futuro deu um passo para trás, assustada. O quê? O que você está fazendo? A Jo riu, uma risada que não era humana. Eu estou mostrando a você o meu verdadeiro poder. E então ela se transformou. Não numa super-heroína como nos filmes, mas em algo mais, algo ancestral, algo divino. As asas surgiram nas costas dela, grandes, brancas, imponentes. A pele brilhava como ouro. Os olhos flamejavam com a força de 1000 sóis. A Jo não era minha mãe. Ela era um anjo caído, e ela estava ali para me proteger. Mas proteger de quem? Da eu do futuro? Ou de algo muito maior? Algo que estava prestes a mudar tudo. Porque, naquele momento, eu percebi. A Jo não era a chave. Eu era. E o mundo estava em perigo. A Jo, um anjo. As asas enormes brilhando, o quarto todo iluminado. A eu do futuro, cagando de medo, tremendo que nem vara verde. O Renato, no chão, tossindo sangue, tentando levantar. E eu ali, parada, sem entender nada. O que você é? Gaguejou a eu do futuro, a arma tremendo na mão.
A Jo nem ligou para ela. Me olhou com um olhar, sei lá, de pena, de tristeza, e disse com aquela voz que não era dela, uma voz de trovão: Neide, chegou a hora de você saber a verdade. A verdade sobre você, sobre mim, sobre tudo. E aí ela fez uma coisa que eu nunca imaginaria. Ela estendeu a mão para mim. E quando eu toquei na mão dela, bum! Uma explosão de luz, uma enxurrada de imagens. Lembrei de coisas que eu nunca vivi. Vi lugares que eu nunca fui. Senti emoções que eu nem sabia que existiam. Viajou, não, o anjo lutando em guerras antigas, enfrentando demônios, protegendo humanos. Vi Ricardo, não, o viajante do tempo, roubando segredos do futuro, criando tecnologias impossíveis. E vi a mim. Eu não era humana, nem criação do Ricardo. Eu era a filha deles, a filha do anjo e do viajante do tempo. Eu era a chave, o portal, o elo entre o céu e a terra. Eu era poderosa, só que eu não sabia. E o Ricardo, sabendo disso, tinha me escondido, me manipulado, tentado controlar o meu poder. A eu do futuro, ela sabia de tudo. Ela tinha vindo do futuro para me impedir de despertar, para me transformar numa arma, para usar o meu poder em benefício próprio. Mas agora era diferente. Eu tinha acordado, eu tinha lembrado, e eu não ia deixar ninguém me controlar. Olhei para eu do futuro. Ela estava paralisada, olhando para Jo, digo, pro anjo, com os olhos arregalados. Sinto muito, eu disse, com uma voz que eu nem reconhecia. Mas você escolheu o lado errado. E aí, eu fiz uma coisa que eu nunca faria. Eu usei o meu poder. Uma energia surgiu de dentro de mim. Uma energia quente, forte, que me consumia por inteiro. A eu do futuro gritou. Tentou atirar em mim. Mas a energia a envolveu, a queimou por dentro, até ela virar pó. Olhei para o Renato. Ele estava me olhando com admiração, com respeito, com amor. Neide, ele disse, com a voz embargada. O que você vai fazer agora? Eu olhei para o anjo. Ela sorriu para mim. Um sorriso doce, reconfortante. Você sabe o que tem que fazer, ela disse. Gênova te espera. E então, ela desapareceu, deixando para trás apenas o cheiro de flores e um silêncio ensurdecedor. Gênova, a chave, o portal, o meu destino. Mas, e o Renato? Podia confiar nele? Ou ele ainda era um fantoche do Ricardo? Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele se aproximou de mim. Me pegou no colo. Eu vou te levar para Gênova, ele disse. Eu prometo te proteger. Eu prometo te ajudar a descobrir a verdade. Eu olhei nos olhos dele e vi sinceridade, arrependimento, amor. Mas no fundo, vi também um segredo sombrio que ele escondia as 7 chaves. Um segredo que podia mudar tudo. E eu sabia que para descobrir a verdade sobre mim, eu teria que descobrir a verdade sobre ele. A verdade sobre Renato. E isso me assustava mais do que qualquer anjo ou viajante do tempo. Porque no fundo do meu coração, eu sabia que a verdade sobre Renato ia me destruir. Renato me carregou até o carro, a chuva fina começando a cair, lavando o sangue do asfalto. A sirene da polícia soava ao longe, cada vez mais perto. Precisávamos sumir dali. Confia em mim, ele sussurrou, me colocando no banco de trás. Aquele confia em mim ecoava na minha cabeça. Mas como confiar? Traição, tanta mentira. Mas o olhar dele, o toque, eram tão reais. A viagem para Gênova foi um borrão. Renato dirigindo feito louco.
Eu atordoada com tudo. A imagem da Jo, do anjo, da eu do futuro. Um nó na garganta, a dor da perda me consumindo. Chegamos em Gênova, a cidade labiríntica, ruas estreitas, vielas escuras, um clima de mistério no ar. Encontramos um hotelzinho caindo aos pedaços, mas seguro. Precisava de um banho, de um tempo para respirar, para tentar entender. Enquanto a água quente caía sobre mim, as peças foram se encaixando. Ricardo, o anjo, o viajante do tempo, eu, tudo conectado. Mas e o Renato? Qual era o papel dele nisso tudo? Saí do banho e encontrei Renato me esperando no quarto, uma expressão séria no rosto. Precisamos conversar, ele disse. Tenho que te contar a verdade sobre mim. Expirei fundo, preparada pro pior. Estou ouvindo. Renato começou a falar, a voz embargada. Contou sobre o pai, a lavagem cerebral, o treinamento, mas também contou sobre a culpa, o arrependimento, o amor que sentia por mim. Um amor que ele nunca soube explicar. Eu sei que é difícil acreditar, Neide, mas eu te amo, de verdade. E tô disposto a tudo para te proteger, para te ajudar a encontrar seu caminho. Eu encarei tentando decifrar suas intenções. Será que era possível acreditar nele? De repente, a porta do quarto se abriu. E quem entrou foi o Ricardo, vivo, com uma arma na mão. Surpresa, Neide, ele disse com um sorriso sádico. Achou mesmo que ia se livrar de mim tão fácil? Eu não podia acreditar. Como ele tinha sobrevivido? Como ele nos encontrou? Ricardo apontou a arma para mim. Mas antes que pudesse atirar, Renato se jogou na frente, protegendo-me com o próprio corpo. Não, gritei. Ricardo atirou. Renato caiu no chão, sangrando. Mas antes de desmaiar, ele me sussurrou algo no ouvido. A chave está no espelho. E então ele fechou os olhos. Ricardo se aproximou de mim com um olhar de vitória. Agora, Neide, chegou a hora de você cumprir seu destino. Mas, de repente, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. Eu me levantei e sorri. Um sorriso que não era meu. Um sorriso angelical. Sinto muito, Ricardo, eu disse com uma voz que não era minha. Mas o seu tempo acabou. E então usei o meu poder. A energia surgiu de dentro de mim, mais forte do que nunca. Envolvi Ricardo com a minha luz e o transformei em pó. Peguei o espelho do quarto, sentindo a energia vibrar. Virei o espelho e lá estava a chave. Uma chave antiga, de metal, com um brilho estranho. A chave para o portal, o meu destino. Para onde essa chave me levaria? Qual seria meu destino? Isso, meus amigos, só a gente vai descobrir juntos. Você precisa se inscrever agora no canal. As próximas histórias são ainda mais insanas. Esmague o botão de like agora. Mostre para o algoritmo quem manda. Inunde a seção de comentários com suas teorias. Que final foi esse? Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer essa história. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs entendem a importância.